pedimos a Deus, a Jesus querido, amado e valoroso Mestre, e a espiritualidade amiga, querida, companheira da Sala Luz, que esteja conosco hoje, nos auxiliando, que nós possamos assimilar, né, entender todo o estudo que for aqui feito, como também envolver o irmão X13 na sua exposição para nós, no seu compartilhamento para nós. E unidos, vamos neste momento, em pensamento, nos darmos as mãos simbolicamente. Boa tarde, por gentileza me dá o retorno do som, maravilha. Então, meus irmãos, que a doce e serena paz do Mestre Jesus continue a nos envolver nessa tarde de estudo, nessa leitura que a nossa par fez do Evangelho e a prece extraordinária. A gente tem por hábito criticar, tem por hábito, né, olhar e ver um cisquinho, um fagulho, um pequeno objeto, uma pequena coisa no olho de outrem, no olho do próximo, e a gente é cego para com os nossos defeitos. Somos cegos para com os nossos defeitos. Para não sairmos da tradicionalidade, eu gostaria que um de vocês colocasse um número de 1 a 288, onde nós 220. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado. E nós vamos ler aqui uma pequena reflexão de César Pastorino, Torres Pastorino. Gosto muito, eu tenho esse hábito, nós temos esse hábito desde a fundação dessa sala, que foi em 4 de dezembro de 2006, né? Nós estamos no 9º ano. 220. Muito bem. 220. Fernando, enquanto você espera pelo céu, não se esqueça de que a terra está esperando por você. Mantenha seus pés fixos no chão, mas eleve sua cabeça para o céu. Ajude a estrada que você palmilha, tornando-a mais confortável para todos aqueles que seguem os passos. Dê trabalho aos seus braços, leve consolo aos aflitos, enxugue as lágrimas dos que choram. Você não poderá caminhar sozinho. Ajude a todos os que caminham ao seu lado para o mesmo objetivo, a perfeição. E muito bem, meus irmãos, e qual a máxima, né, Fernando, a máxima da nossa doutrina? Fora do Espiritismo não há salvação? Não, não é dessa forma. Fora da caridade não há salvação. Então a oração, o fazer bem, é muito importante. Mas a gente não deve, não pode ficar só olhando aos céus ou para cima, de braços cruzados, esperando que as coisas aconteçam. Temos que ter fé, temos que ter esperança, do verbo esperançar, mas não do verbo esperar. Ora, eu, quando faço inscrição para um concurso público, por exemplo, se tenho fé e começo a orar a Deus, a Jesus, a espiritualidade que me dá a sustentação, se eu não fizer a minha parte, eu não vou lograr êxito no concurso. Então é o que pede a mensagem, né, Fernando? Olhamos para o céu, é importante, mas não esquecemos do trabalho, da edificação, do fazer, do obrar aqui na terra. Fé é esperança, esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar. Você ter fé, mas cruzar os braços e deixar que a espiritualidade atue, lê do engano, né, meus irmãos? Isso aí me fez lembrar, meus irmãos,
Aquelas pessoas, quando a gente vai no centro, ou vai na igreja, ou vai em algum culto, né? No caso específico nosso, mais é centro. Marcos, seja bem-vindo. E a pessoa fala assim, irmão X, ou Décio, ou Fernando, você podia orar para mim lá, rezar, fazer uma prece. É válido? Até que sim. Mas, na verdade, a oração, o fervor, a solicitação, o agradecimento deve vir de você. Deve vir de você mesmo. Meus irmãos, está aí. Está no texto. Está no texto os estudos da tarde sobre a Gênesis. Vamos falar aí sobre milagres do Jesus, os milagres do Evangelho. Nós falamos até a mão seca. Vamos continuar sobre a mulher curvada. Então, há uma série de evangelhos, ou praticamente aqueles mais importantes, ou todos os milagres atribuídos a Jesus que estão no Evangelho, a doutrina dos Espíritos comenta, sem alegoria, sem véu, de forma direta, explicando naturalmente a ocorrência e mostrando que nada de espetaculoso, nada de extraordinário, nada assim que pode caracterizar, vamos dizer, um milagre, aconteceu. Aconteceu uma coisa normal. Fluidicamente, através da manipulação dos fluidos, tudo pode ocorrer, tudo acontece. Nós paramos relativamente aquele milagre quando Jesus chegou lá e percebeu que Lázaro não estava morto. E a irmã dele disse o seguinte, olha, Lázaro morreu há 4 dias, ele já deve feder. Não falou que ele estava fedendo, ele já deve feder. Jesus pediu que removesse do túmulo, né? A pedra que tapava a entrada e pediu, Lázaro, levanta e anda. E veja bem, que Jesus não foi lá tirá-lo. Ele já estava há 4 dias, naturalmente combalido, fraco, né? Depauperado, né? Frágil. Ora, Jesus deveria muito bem entrar no túmulo, pegá-lo no colo, nos braços e vir com ele. Mas ele disse o seguinte, Lázaro, levanta, vem, anda. E Lázaro estava enfaixado. Muito embora, meus irmãos, naquela época não se enfaixava como na época dos egípcios, enfaixava os pés e as mãos, assim, enfaixava separadamente, braço e perna, um por um. E aí Lázaro veio andando. Mas veja bem o tanto que é importante. Em primeiro lugar, Lázaro não estava morto. Lázaro não estava morto. Lázaro estava num processo letárgico. E Jesus, pela dupla vista, percebeu isso. Quando a sua irmã falou o seguinte, Lázaro deve estar fedendo, deve ter um mau cheiro. E Jesus percebeu, via dupla vista, que ele não tinha morrido, estava num processo letárgico. E aí o que é importante a gente ressaltar, você, quando ajuda um filho, um parente, ou mesmo ontem, a própria Miriam me ajudando eu colocar esses baús para impedir que a pessoa utilize o microfone, mas não a área de texto. E hoje, no início aqui, nós fizemos impedindo. Ora, ela me ajudou, mas eu tenho que fazer a parte. Então Jesus ajudou Lázaro, mas ele tem que vir. Ele tem que fazer o esforço. Por isso que o parto natural é bom, por isso que você não deve fazer ou as tarefas todas do seu filho, você deve ajudar a pessoa a pescar e não dar o peixe. E relativamente ao milagre, ficou caracterizado aí que era um processo letárgico. E há casos, dentro da própria medicina,
de letargia de 8 dias. Letargia de 8 dias. Aquele ator da Globo antigo, Sérgio Cardoso, houve a exumação do seu corpo, e eu não sei qual a finalidade. Quando abriram o caixão, depararam com o corpo virado. Ele estava de bruços. Naturalmente, assim chegaram à conclusão que acordou. E na época de Jesus, meus irmãos, e admiradores da doutrina, quando uma pessoa morria, falecia, era enterrado praticamente de imediato. A partir de então que adotou esse costume, 24 horas, 18, porque a letargia, ela bate tão frágil o coração que dilata a pupila. Se você coloca o estetoscópio, não dá para aquilatar se o coração está batendo, a pupila dilata, você não sente, o corpo fica praticamente frio. Para vocês terem uma dimensão, o coração normal de um ser humano, o homem vai de 85 a 98, mulher de 80 a 92, a mulher bate até menos rápido, ou é o contrário? Não, é justamente. Então, num processo letárgico, a pulsação, a sístole e a diástole são 17 pulsações por minuto. Veja, de 90 e tantos, 92, 85, cair para 17. Então, não dá-se para notar se a pessoa estava viva ou não. Jesus, utilizando a dupla vista, viu que Lázaro não estava vivo. Aliás, estava vivo. Aí foi um momento que pediu para ele levantar e andar. Mas o bom disso aí é o esforço que Jesus disse: venha, levanta. O que queres que eu faça? Eu quero ver. Eu quero andar. Jesus nunca chegou. Então, por isso que devemos pedir, devemos orar, devemos exortar, né? Fazer o pedido. E falando também, então, quem é Jesus? Lázaro ou Moisés? Então, falando também relativamente à letargia, e vocês sabem a diferença da letargia para a catalepsia? A catalepsia normalmente é morte aparente de algum membro. O braço pode ficar doente, o braço pode adormecer, inclusive até entrar em decomposição física. A letargia é mais próxima à morte. Pacificador, Jesus é o nosso administrador, gerente. O pacificador foi embora? Foi, né? Foi embora. Então tá bom. Então Jesus é nosso administrador, Lázaro uma pessoa normal, como Jesus o foi, Moisés um profeta, né? Encaminhado pela própria divina providência. A mulher curvada. Vocês vão observar que esses milagres seguintes que vamos falar sobre os mesmos, Jesus os fez ao sábado, porque naquela época pegava-se o Corão na íntegra, ou seja, o Velho Testamento. O Corão não, pegava-se o Velho Testamento, que é dos muçulmanos não, dos judeus, né? A Torá. Então, lá diz o seguinte: Deus começou a criar o mundo no domingo, né? Criou em 6 dias e descansou no 7º. Então, como eles pegam a letra, como diz Paulo, a letra que mata e não deixa florescer o espírito que vivifica, não se pode ou as pessoas que seguem, né, a Torá dessa forma, o Velho Testamento, não trabalha sábado, porque lá, alegoricamente, fala que no sábado Deus descansou. E Deus, ou melhor, Jesus, procura fazer os milagres, ou fazer esses beneplácitos, esses benefícios às pessoas que dele solicita, normalmente aos sábados. E vamos ver aqui uns 2 ou 3 milagres. E milagres
é alguma coisa fenomenal, é alguma coisa assim estupenda. Então, na verdade, a rigor, Jesus, Deus, ninguém precisa fazer milagre, porque milagre é derrogar a lei, e as leis divinas estão muito bem embasadas, estão muito bem calcadas, estão muito perfeitas. Por quê? Porque Deus é justo, é onipotente, amoroso e muito bom. Ora, se ele fez alguma coisa errada e que precisa se fazer um milagre, derrogar uma de suas leis, é porque ele não era perfeito. Porque ele, de uma certa forma, fez alguma coisa que num segundo ou terceiro momento precisava se derrogar, precisava voltar atrás, né? Então, na verdade, aquilo não era perfeito. Fryston, seja bem-vindo. Manuel, eu acho que não tínhamos cumprimentado. Todos os dias de sábado, Jesus ensinava numa sinagoga. Um dia, viu ali uma mulher possuída de um espírito que a punha doente. Havia 18 anos. E ela, toda encurvada, carcomida, como se fosse os ovoides, esses espíritos ovoides que nós estudamos na doutrina espírita. O obsessor entranha de tal forma que o obsidiado fica possuído. Praticamente não tem como até condição de movimentar-se. E aquela época, quando não se conhecia uma doença, quando não tinha a dimensão daquilo que estava acontecendo, era o demônio, era coisa ruim, era o espírito maligno que estava impedindo que aquela pessoa fosse e tinha ações normais. Então, essa mulher, 18 anos, estava. Mas o chefe da sinagoga, aí vendo Jesus, a chamou e lhe disse, novamente Jesus disse, mulher, estás livre de tua enfermidade. Impôs-lhe a mão e, ao mesmo tempo, ela endireitou-se e andou. Jesus disse, estás livre de tua enfermidade. Ela endireitou e andou. E ali os chefes da sinagoga, os doutores, as pessoas mais voltadas ao sinédrio, ficaram estapafúrdias, ficaram boquiabertas, ficaram de tal sorte, mas isso aí é uma blasfêmia. Em primeiro lugar, como que lhe ousa curar em nome de Deus e justamente curar num sábado? Sábado, como nós sabemos, é dia de descanso. Deus não trabalha. Deus não trabalha. E aí, Jesus, tomando a palavra, quando imperava esse sentido no que refere-se a não trabalhar, ele disse o seguinte, hipócritas, qual de vós não solta a sua carga, o seu boi, o seu jumento, né? O carneiro, para pastar, para comer, ao sábado, para ele tomar uma água? Assim o fizemos. Essa pessoa estava possuída de um espírito maligno. A estas palavras, todos seus adversários ficaram confusos, e todos, povo encantado ao ver praticar tantas ações. E como pode, a nossa par coloca, o sábado era, segundo os judeus, um dia dedicado ao descanso, e por isso não era permitida as curas e qualquer outra forma de trabalho tido como tal. Justamente. Por quê? Porque o sábado era o sétimo dia, e como tal a Torá fala-se, e lá na Gênesis bíblica, Deus fez o primeiro dia, fez isso, o segundo dia, o terceiro fez o homem, o quarto a luz, né? O sétimo descansou. Então, trabalhar-se, os seguidores da Torá, trabalhar no sétimo dia, não é correto. Tem uma denominação evangélica, não sei se é Testemunha de Jeová
Bom, eu não sei. Tem uma denominação que eles não trabalham, literalmente, das 18 horas de sábado até 18 horas de domingo. Não trabalha no sábado. Aliás, 18 horas de sexta, não trabalha esse dito sétimo dia. Então, veja bem, Jesus colocou a mão nessa pessoa curvada, nessa senhora que tinha 18 anos, carcomida, né? Carcomida pelos desígnios da vida, encurvada, sofrida, e ele curou na hora. Olha, seus pecados foram perdoados. Nós, na doutrina dos espíritos, a espiritualidade via Kardec, respondendo o livro dos espíritos, não nos disse que normalmente não, toda a encarnação é planejada e nós planejamos nosso processo reencarnatório para pagar alguma dívida, alguma contração de um débito em vida futura, ou muitas vezes até nessa vida. Enquanto nós estávamos pagando o débito, estávamos sofrendo, estávamos tendo dores cruéis, estávamos, no caso desta senhora curvada, tendo os revés e a expiação da vida pretérita que ela tinha tido. Evidentemente que lá na Bíblia, ou mesmo aqui no Evangelho, ou no caso específico a gente, não fala o motivo, mas não é o objetivo dos estudos aqui, a gente saber o motivo por que ela estava, esse espírito ele estava incrustado, ou mesmo ela sofria, que limitava as suas ações físicas. O certo é que, quando Jesus, os seus pecados estavam perdoados, não teria razão de ela continuar, ou dela continuar sofrendo esse encurvamento, essas dores. O paralítico da piscina. Começa na sexta, né, Frei Stone? Com o aparecimento do planeta Vênus no céu e o entardecer o sábado. Então, vai da sexta aos 18 até o sábado. Até o sábado, né? Então, normalmente não se faz nada aos seguidores da Torá. O paralítico da piscina. Esse foi outro dito milagre feito por Jesus. E, na verdade, deixa eu abrir um pequeno parêntese aqui, meus irmãos e admiradores da doutrina dos Espíritos. Eu digo admiradores, meus irmãos, porque muitas vezes pode estar e sempre tem pessoas do nosso meio que não são espíritas, né? Mas o tem como uma doutrina filosófica, uma doutrina científica, ou mesmo que demanda na filosofia e da ciência um aspecto moral que aqui nós denominamos religião, aqui no Ocidente. Então pode não ser espírita, mas a tem dentro desses dois processos, né? Filosófico, gosta da doutrina dos espíritos como filosofia e ciência. Então por isso que sempre eu falo, meus irmãos ou admiradores da doutrina. Então o segundo seria o paralítico. Esse segundo milagre dos estudiosos, o paralítico da piscina. Depois disso, no caso da mulher curvada, e Jesus quando saía atrás dele uma pleiade, vamos dizer assim, uma nuvem de pessoas, uma multidão de pessoas. Nuvem é mais de gafanhoto, de espírito também pode ser nuvem, mas o espírito encarnado nós denominamos população. Uma população de pessoas atrás. E como diz a nossa parte, a palavra piscina significa peixes, né? Peixe, como o Evangelho, coleção de livros. Depois disso, tendo chegado a festas dos judeus, Jesus foi a Jerusalém. Ora, havia em Jerusalém uma piscina, a qual tinha 5 galerias, onde grande número de pessoas achavam, né, em volta. E ali, eles entendiam que, de tempos em tempos, ao
A piscina era como se fosse uma cisterna. Ao a mesma encher, formava-se pequenas ondas, e as pessoas, sobretudo aquelas que chegavam lá em primeiro local, em primeiro lugar, e tomasse banho, naturalmente ficavam curadas dos seus males. Ficavam curadas dos seus males. E isso é bem verdade, meus irmãos, que tem que ser imprimido aquela fé extraordinária. Aquela fé que a nossa par falou quando da leitura do Evangelho, né? Se tendes fé de um caroço ou de uma semente de mostarda, fareis o que eu fiz e muito mais. E isso Jesus diz, porquanto os seus discípulos, mestre, mas por que o Senhor cura o cego, cura o coxo, faz a pessoa que não ouve ouvir, o aleijado andar, etc., o surdo, né, ouvir imediatamente, e nós muitas vezes não conseguimos. Esse caso mesmo que veio ao Senhor, o Senhor conseguiu. Ele disse o seguinte: faltardes fé, porquanto, se tiverdes fé do tamanho de um caroço, de uma semente de mostarda, podereis falar, monte, muda-se daqui para ali, e ele mudará. E, gente, eu já vi, há muitos anos atrás, eu vi a mostarda no supermercado. A semente é uma coisa pequena. Eu diria que um alpiste que é pequeno, você partir o alpiste, um quinto do alpiste. Olha o tamanhozinho que é a mostarda. Então, se você pegar um alpiste, que é um arrozinho menor, né? O alpiste é bem menor do que o arroz, parti-lo em 5 pedaços é uma mostarda. Então Jesus falou que se tivesse, e na verdade faria. Disseram então os judeus ao que fora curado: não te é permitido levares o leito. Respondeu o homem: aquele que me curou disse, toma o seu leito e anda. E assim fez. E eles ficaram pela mesma forma, tão perplexos com aquela cura de Jesus, e chegaram e perguntaram: mas você era paralítico mesmo? Você não andava e de nascença? Eles não acreditaram. Pediram para falar com seus genitores, com seus pais, e os pais foram chamados. Os doutores lá indagaram: seu filho era realmente paralítico? E eles ficaram assim, de uma certa forma, em responder, porque quem fosse a favor de Jesus, ou da doutrina pegada, aliás, Jesus não pegou a doutrina, dos exemplos pregados e ensinados pelo Mestre Jesus, era, de uma certa forma, excomungado, né, das leis mosaicas, do que se praticava no Sinédrio. Então os pais disseram: olha, ele já é maior, é uma pessoa que tem conhecimento, sabe de si próprio, pergunte-o, fale com ele, com certeza ele vai dizer. O que nós podemos afirmar, que sempre ele é nessa cama, sempre foi um paralítico. O homem foi ter com os judeus e lhe disse que fora Jesus que o curara. Era por isso que os judeus perseguiam Jesus, por ele fazer essas curas justamente no sábado, no 7º dia. Outra cura feita aos sábados, né? Ou seja, no 7º dia, dia de descanso. A piscina, como colocou aí a nossa parte, significa peixe. Depois de haver curado aquele paralítico, disse-lhe Jesus: para o futuro não tornares a pecar, a fim de que não te aconteça coisa pior. Por estas palavras, deu-lhe a entender que a sua doença era uma punição e que, se ele não
se melhorasse, poderia vir a ser de novo punido. E o que mais, e com mais rigor a doutrina, essa inteiramente conforme a do Espiritismo, né? Então, mais uma vez, fica ratificado os paradigmas e o que nós, de uma certa forma, falamos relativamente aos males sofridos por diversas pessoas. Ora, eles falam que o espírita gosta de sofrer. Eu não diria que gosta de sofrer, mas sofre bem. Para aí, irmão X, você está falando que o espírita sofre bem? Mas de que forma? Não é que o espírita gosta de sofrer. Eu digo que ele sofre bem porquanto nós somos sabedores que essa vida não é uma existência só. Após a morte física, nós vamos, a alma, o espírito vai para a pátria verdadeira, que é a pátria espiritual. Ora, se eu estou com CA, um câncer, digamos que esse câncer está no processo de metástase. O que é metástase? A metástase já é o câncer espalhando em outros órgãos, já ele tomando conta. Eu já fui ao médico, fiz quimioterapia, fiz radioterapia, tomei e tomo aquelas drogas mais fortes contra a dor, etc. Olha, nesse caso, eu, na condição de espírita, eu tenho que resignar-me que aquilo foi até alguma expiação, alguma dor necessária à reparação de um mal contraído. Então, no momento em que houve o perdão, nos dois casos, o paralítico andou e o cego, como vamos ver ali agora mesmo, o cego de nascença vê, houve o perdão, houve a reparação do mal. Não havendo mais mal, não tem porquê a pessoa continuar com aquelas dores. Mas, em momento nenhum, a nossa doutrina diz que precisamos sofrer para evoluir. O sofrimento, ele traz evolução? Sim, traz. Mas eu não preciso necessariamente sofrer para evoluir. Me dê um exemplo, irmão X. Simples. Digamos que eu sou uma pessoa muito materialista, eu sou uma pessoa que vivo pela força do dinheiro, eu sou uma pessoa que quero sempre o ter, eu sou uma pessoa que na condição de chefe, uma pessoa que é na condição de superior hierárquico, eu piso em meus subordinados, eu os detrato, eu os amaldiçoo, eu zombo deles. Aí o que ocorre? Não vejo as coisas em meu derredor, tudo eu quero a tempo e a hora. Aí digamos que eu tenho um problema cervical na coluna e passo a partir de então a ficar numa cadeira de roda. Veja bem, qual foi o mal? O mal é eu ficar tetraplégico ou paraplégico e fiquei na cadeira de roda. Muito bem, eu na cadeira de rodas vou saber dar valor aos pequenos ou poucos momentos. Por exemplo, eu vou saber apreciar uma chuva, vou ver e achar bonito um colibri voando e pegando o néctar de uma rosa no jardim. Vou, por consequência, achar interessante, bonito e bastante construtivo um pássaro fazer um ninho. Ali na casa, por exemplo, um pardal, eu vou começar a refletir. Ora, o que me fez eu começar a fazer essas reflexões? Justamente foi o fato de eu ficar paraplégico ou tetraplégico. O fato de eu ter aquele mal me fez abrir os olhos para o Espírito. E nós, meus irmãos, o que estamos fazendo aqui? Estamos dando cultura, estamos dando instrução a quem? Ao Espírito.
Porque socialmente a sociedade tipifica um homem, de sucesso ou não, aquele que mais angaria, aquele que mais faz, aquele que mais realiza. Quantas línguas você fala? O seu filho ou sua filha, quais as academias, quais os locais que ela está estudando? A sua casa, que porte que é? O seu apartamento é de cobertura? O seu carro você troca ocasionalmente? Então isso é o que a sociedade atual tipifica como homem ou mulher de sucesso. E o que nós estamos fazendo nessa plena quarta-feira? Nós estamos jogando para dentro de nós conceitos, exemplificações divinas que podem naturalmente mudar o nosso comportamento. Aí sim que os exemplos de Jesus nos direciona, nos exorta, é como uma bússola nos orientando para trilharmos o caminho certo. E veja lá no início que nós falamos, Jesus, ou os nossos guias espirituais, o meu anjo da guarda, por exemplo, ele não dá a coisa mastigada. Foi lá, Lázaro, levanta. Lázaro debilitado poderia pegá-lo. Xari, você deve, para pescar aquele peixe que você tanto gosta, por roubá-lo, você tem que pôr esse tipo de isca, esse camarão. O anzol adequado é esse, cuja curvatura não é tão forte. A isca deve ser essa, a vara adequada é essa. Ele não vai lá e pesca, porque aonde está o mérito da evolução? É o que eu falo, se eu estou dirigindo, e eu sendo sabedor que o meu espírito protetor não só me influencia, me direciona, me intui, mas se ele pegasse a minha cara e falar, não vai aqui não, eu simplesmente cruzaria os braços, cortava o carro, porque eu sei que nessa BR movimentada eu poderia cortar, que se viesse um carro para bater em mim, o meu espírito protetor falava, não faça isso, você vai bater o carro. Mas aí que deixa a utilização do meu livre-arbítrio. Posso ir para a porta larga, posso ir para a porta estreita. E vamos falar o terceiro milagre, que seria o cego de nascença. O cego, ao passar, viu Jesus um homem cego de nascença. Ele nascera extremamente cego. E os seus discípulos que lhe fizeram essa pergunta, mestre, foi pecado desse homem, que esse homem cometeu, porque ele nasceu cego? E Jesus disse-lhes, olha, isso não foi pecado. Foi uma ocorrência da providência divina para que a lei da mesma se processasse. Em outras palavras, aquele cego existia naquelas condições para que Jesus, ao passar, levar a palavra do Pai, pudesse fazer com que aquele cego visse e cumprisse a palavra do Pai, que é Deus. E o que Jesus fez? Ele pegou uma saliva, a própria saliva, cuspiu ao chão, fez-se uma massa, um tipo de um barrozinho, passou. E pediu o cego para que levasse o cego lá na piscina e lavasse. E assim se procedeu. Ele foi à piscina, passou uma água e foi vendo gradualmente até ver com perfeição. Levaram então ao fariseu o homem que estivera cego. Ora, como Jesus faz, foi também um milagre realizado no 7º dia, no dia de descanso. Como que Jesus, dito Filho de Deus em primeiro lugar, isso é um impropério, está fazendo um milagre no 7º dia, que é o dia de descanso, segundo a Torá mosaica. Então, ele só pode ser um enviado do demônio, ou se assim faz, é dado às forças demoníacas. E olha que paradoxo. Se
o demônio, que faz sempre as coisas malignas, sempre atua direcionando o espírito a fazer o mal, a praticar o mal, se ele naquele aspecto do cego atuava ou atuou para fazer o bem, há um contrassenso, é um tiro no pé, eu indo contra eu mesmo. Se eu quero o bem, se eu quero fazer a caridade, se eu quero fazer alguma coisa que faça a diferença no meio que eu traslado, no meio que eu transito, e começo a fazer uma coisa errada, então vocês observam que seria paradoxal. E relativamente isso, o que acontece no Espiritismo? Acontece no Espiritismo que você vai lá, toma um passe, bebe uma água fluidificada, magnetizada. E fluidificada, meus irmãos, nada mais é do que o fluido vital vindo do médio, ou no caso, muitas vezes, o passe fluídico, vem o fluido espiritual. Por quê? Quando você entra numa câmara de passe, e isso é transmitido de perispírito para perispírito, o magnetismo, do fluido vital do médio passista para o paciente tomador, ou do passista via espírito, via o fluido espiritual. Há também o passe medianímico, que é a junção dos dois. Então, ele teve isso. Ele sofreu a ação fluídica de Jesus. Ele teve fé. Aquele barro, não foi o barro que curou, não foi a água que curou, a água fluidificada, não foi o passe magnético, foi a junção de tudo. A água que virou vinho, como diz o Teco-Teco. A água tomou as proporções do vinho, né? E vai ser um dos milagres, é um dos milagres assim, tido cientificamente mais difícil de se explicar. Foi esse o primeiro milagre em Canaã, que nós vamos ainda falar a posterior. Mas veja bem como somos ingratos. E por falar em ingratos, 2 pães e 5.000 pessoas, falaremos dele também, Tico-Teco. E como somos ingratos? Eu vi na internet uma coisa velha que remete-nos a uma reflexão muito grande. Jesus retornando, e veja como a ingratidão nossa. Jesus retornando à Terra, no caso reencarnação, porque Jesus não reencarnou, ele encarnou. Mas se ele voltou à Terra, então reencarnou. E aonde ele ia reencarnar? No Brasil, no Iraque, no Oriente Médio? Ele reencarnou e reencarnou num posto de SUS como médico. E o médico lá já tinha mais de 24 horas trabalhando arduamente, cansado, e vocês sabem que esses médicos do SUS, eles têm 120, 130, 140 procedimentos por noite ou durante as 24 horas. Ou seja, muitas vezes não dá nem para pôr o estetoscópio para auscultar o paciente. E o caboclo chega, tudo. Jesus chegou lá e falou: olha, eu vim te cobrir, você já venceu o seu período. Eu vim te cobrir aqui. Aí o cidadão cumprimentou, não conhecia o senhor, não. Cumprimentou, saiu extremamente cansado. Jesus sentou lá e disse o seguinte: o próximo. E nisso entrou um cidadão na cadeira de rodas e estava com um problema cardíaco, qualquer coisa. Jesus chegou e pôs a mão nele e ele saiu. Saiu andando naturalmente, nem se apercebeu disso. E o fim princípio da consulta era até um problema cardíaco. Naturalmente ele ficou bom. Aí lá na fila eles perguntaram: como é que é? Como é que é esse novo médico? Não, igual aos demais. Eu cheguei lá muito rápido, nem olhar meu coração, ele não olhou, não. Mas moral da história: nós agradecemos muito pouco. Nós
E, inclusive, quando oramos, que a oração é uma solicitação, é um agradecimento e uma adoração, adoramos pouco e agradecemos mais pouco ainda. Aqui mesmo, nessa sala de estudo, que estamos interagindo, eu e vocês, e falo aqui novamente, falo mais para mim, falo mais para mim do que para vocês, porque, né, aqui eu estou mais perto, e sou bastante errado, mas a gente fala alguma coisa hoje, repete amanhã, depois de amanhã a gente já está fazendo. Então, nós somos muito egoístas, muito mal agradecidos. É o caso lá do cego. Dos leprosos, 10 foram curados. Vai e fala com os doutores da lei. Um tão somente voltou. Jesus não era 10, eu estou vendo só um. Então, quantas e quantas vezes você agradece o que o próximo fez? Quantas e quantas vezes numa oração você agradece por estar aqui hoje? Quantas e quantas vezes você agradece o seu anjo protetor? Nós só queremos, só pedimos, só solicitamos. Meus irmãos, nós vimos 3 milagres. Eu entendo que, e posteriormente, eu devo conversar com vocês ou mesmo com a Pá, se nós damos sequência aos milagres, ou se, porque tem ainda mais uns 8 ou 9 milagres, e eu estou observando que estamos falando 3 ou 4 por estudos. Mas eu acho que se nós passarmos muito rápido, a gente não via, né? E ali está na Gênesis, é uma obra de Kardec, devemos vê-la, né? Não conhece nenhum Jesus romano, ele era judeu. Jerusalém fica ali perto de Israel, de Síria, né? Fica naquela área ali, naquela área. Meus irmãos, então, querem questionar alguma coisa? Fazer algum questionamento? Porque se não houver, eu vou passar a palavra à Pá, ou ela fará a prece, ou chamará um de vocês para fazê-la. Há algum questionamento, meus irmãos? Em não havendo, a região de Judéia, né? Muito bem, Frei Stone. Então, aí está aí a informação para nós do Frei Stone. Os romanos chamavam a região em Judéia. Eu só sei que é o Oriente Médio ali, a Síria, Itália, que seria os romanos, né? Itália, Síria, Israel, tudo ali, Jesus perpassou por ali tudo, né? É bem verdade que em 3 anos ele andava a pé, né? Ele andava a pé com seus discípulos, não andou muito, mas 3 anos foi o suficiente para mudar a história, como antes e depois dele. Meus irmãos, como sempre digo, eu agradeço a espiritualidade dos 2 planos, e sobretudo a vocês, encarnados que aqui estão, porque podemos fazer o estudo tão somente nós e a espiritualidade desencarnada, mas não há motivação, não há, vamos dizer aqui, aquela força, né? Então, por isso que nós agradecemos. E eu finalizo dizendo o seguinte: gosto da doutrina espírita, amo-a como bem amo todos. Sintam-um abraçado e ausculado. Tudo, mas tudo de bom mesmo. Um grande beijo em vossos corações. Tudo, mas tudo de bom. Com você, Pai. E Jesus nos disse: conheça a verdade e ela te libertará. Acompanha-nos, Pai, nesta jornada, rumo aos conhecimentos que são libertadores, que a doutrina espírita nos traz, e auxilia-nos, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos para a compreensão das tuas leis e dos teus ensinamentos trazidos por Jesus, que fertilize em nossos corações o teu amor e perdoa a nossa pequenez, a nossa ignorância, protegendo-nos do mal. Agradecidos sempre
né, a nossa querida doutrina, mas nós já estamos um pouquinho mais acima, né, como se diz, subindo o monte, aonde, quando nós chegarmos lá no topo, nós vamos ter uma visão ampla. Então, assim, eu agradeço mais uma vez ao querido mestre e à espiritualidade amiga da Sala Luz por essa tarde, por esses momentos.